Patrulha do Consumidor, Celso Russomano entrando em ação. Vamos ver como ficou o caso revoltante de ontem que envolvia 7 consumidores. 7 aqui com a gente, porque depois o Celso descobriu muito mais. Todas as pessoas foram vítimas de uma mesma empresa, que prometia renegociar dívidas, tirando os juros abusivos. Os consumidores pagaram valores aí entre R$ 900, R$ 2.500 para essa empresa e descobriram que o serviço não foi feito. O pior é que as dívidas se acumularam, né? Porque aí eles deixaram de pagar as parcelas da dívida original, acreditando nessa negociação dos juros. Então o Celso entrou nesse caso e foi para cima. E promete fortes emoções agora, porque acontece cada coisa quando o Celso Russomano fica tete a tete com a pessoa que está enrolada. Muitas pessoas foram lá procurar o Celso, outras que não as 7 que estavam aqui, com denúncias parecidas contra essa mesma empresa. O que será que deu, hein? Vamos ver agora? Vamos ver. No ar. Alguns consumidores estiveram no programa da tarde para reclamar de uma empresa que prometia recalcular e reduzir os juros cobrados em contratos de automóveis, o que, na verdade, nunca aconteceu. Todos nós entramos num problema muito sério com a empresa Office Prime, onde eu ouvi uma propaganda na rádio, onde essa propaganda dizia sobre juros abusivos. Fomos atendidos pela senhora Miriam, inclusive é o meu nome também, e ela nos colocou como funcionava esse processo. Eles iriam intervir e então eles iam ver os juros, eles iam ressarcir todos aqueles juros que a gente já tinha pago. E rapidamente ele já foi pedindo o carnê do carro, documentação do carro, tal. Peguei, entreguei. E ele fez uma conta lá no computador e falou: ó, Marcos, tem R$13 mil de juros abusivos no teu carro, você não precisa pagar mais, que já dá para quitar, e eles têm que devolver alguma coisinha ainda que dá para vocês pagar o trabalho da gente. Os clientes alegaram que receberam orientação para deixar de pagar os financiamentos, o que na prática complicou a situação de cada um deles. Aí nós paramos de pagar, só que aí acumulou as prestações e aí, logicamente, a financeira começou a nos cobrar, tá? E falando que eles iam dar busca e apreensão do nosso carro. A polícia foi no outro dia de manhã em casa, eram umas 7 horas da manhã, meus filhos começaram a chorar, porque a gente mora num condomínio de 14 casas, com dinheiro na mão, ainda falei: ó, tô esperando um boleto e tal, da negociação das 5 prestações. Ele falou: não, a gente tem que levar o veículo embora. Celso Russomano ouviu atentamente os consumidores e depois conversou com um representante da empresa. Em muitos momentos, o responsável pelas negociações foi evasivo em suas respostas. E agora nós precisamos resolver aqui na Rede Record Televisão. Como é que nós vamos fazer? Isso, muito fácil, né? Primeiro você deixa eu falar, eu resolvo. Pode falar, estamos te ouvindo. Nós temos 11 mil clientes no total. E tem 7 aqui com problema. Vamos resolver o dos 7 aqui. É impossível eu resolver qualquer coisa se eu não estiver na empresa. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. É impossível falar com a mesma pessoa quando você vai lá 5 vezes. Cada vez é com um. Vocês são muito enrolados. E num determinado instante, fez uma grave acusação contra o Celso Russomano. Eu fui na produtora de vocês, por exemplo, eu paguei R$10 mil para fazer um vídeo, não me entregaram. Que produtora? O Ronan esteve comigo ontem. Quem tá? Você está falando? Eu não sei. Peraí, Adriano, não inverta a situação. Vamos aqui saber. Que produtora é essa? Que produtora é essa? Agora fala, eu quero que você fale. Que produtora é essa? Indignado com o que foi dito e comprometido em resolver os casos dos consumidores, Celso seguiu para o escritório da empresa. Nós temos 7 consumidores reclamando da Office Prime. Todos eles contrataram a prestação de serviço da empresa para reduzir o financiamento dos seus veículos e não receberam o serviço. Portanto, nós vamos até a empresa agora resolver esse problema. Vamos lá. Próximo da empresa, muitos consumidores aguardavam o Russomano para contar seus casos e reclamar. Bom, nós estamos chegando na Office Prime, fica aqui na
Vila Clementino, região sul, zona sul de São Paulo. Eu acho que é bem ali nessa casa. Nós estamos chegando aqui, tem mais consumidores aqui na porta para reclamar. O seu caso é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que aconteceu? A gente veio aqui, né? Veio aqui, paguemos o dinheiro para ela. Ela falou que com 3 meses saía, que ia ir Para ela quem? Para Silene? para Silene. A esposa do Adriano. Isso. E aí até hoje, aí deu um número de um processo, tudo mentira que não era aquilo. Puxei na internet, não existe esse processo. E quanto vocês deram de dinheiro? A gente pagamos 3 mil. 3 mil à vista. 3 mil, mas vocês não pararam de pagar a prestação do carro? Não. Aí 2 meses depois viemos buscar aqui o boleto, mandaram vir buscar, que estava em processo. Aí vem aqui, pede documento, a gente traz. Aí avisa, dá um número de um processo, a gente vai procurar, não existe o processo. Oi, Celso. Tudo bem? Eu também tô com o mesmo problema que o pessoal todo aqui. O meu, eles deram entrada no processo. Por falta de documentação, por falta de competência da Office Prime, meu processo foi arquivado 2 vezes e eu ainda, por cima, ainda fiquei com as custas do processo para pagar. Quanto você pagou para ele? R$ 1.800. R$ 1.800. Vamos lá. Há 1 ano atrás. Um ano atrás. O meu contrato tá aqui. Tudo bem? Boa tarde, Celso. Também a mesma coisa, só que com um problema. Eu tenho uma gravação do César, aquele que falou com você pela televisão, de que eles comprariam o meu carro. Pelo valor que eles estavam querendo lá, que estavam a dívida e eu ficava sem nada. Então eu saí fora deles, passei e-mail para eles cancelarem meu protesto e não fizeram isso. Chegou a pagar para ele também? E... Quanto você pagou? Eu paguei acho que foram 8 cheques de R$500, 4 mil e poucos reais. 4 mil reais. E sem solução nenhuma? Sem solução nenhuma. Você tá com o seu carro ainda? Tô, ainda tô. Tá pagando ele? Tô pagando. Você também? Mesma coisa? No caso, um estelionato também. O que aconteceu? Eu dei entrada no serviço com eles, comecei a pagar parcelado, paguei até baratinho. Aí depois retornei com eles, aí um funcionário aí dentro me propôs que a empresa ia ficar com o meu carro, fui até em casa, pegou meu carro e depois trabalhou mais um tempo e sumiu da empresa. Aí eles alegaram que foi roubo, né? Mas deu entrada na delegacia como estelionato. Vamos lá, onde é que é a empresa? Indo embora ali já, é aí, ó. Quem que tá indo embora? Funcionário, É? saindo tudo de fininho. Os funcionários estão indo embora? Peraí. Vamos tocar a campainha aqui. Vamos tocar a campainha para ver se a gente consegue resolver o problema. Enquanto Celso aguardava para ser atendido, mais consumidores que assistiam ao programa da tarde vieram conversar com ele. O que está acontecendo? Faz 1 ano que eu entrei em ação para baixar os juros e nada, até agora nada. Pagou quanto? Eu paguei, eles fez um acordo comigo para pagar 8 mil, né, para eles, aí até agora nada. E você pagou 8 mil já? Cheguei a pagar uma parcela de R$900. Tem mais alguém que eu não falei? Mais uma pessoa? O meu é a partir de janeiro desse ano. E cobraram R$3.700. Já paguei R$2.700 mais ou menos. Minhas prestações vencem todo dia 21. Está em nome da minha filha, mas eu que estou cuidando. E eles não fizeram nada? Estive aqui ontem, disseram que dariam uma posição até o dia 30. Mas vocês não viram nada? Não tem nada resolvido ainda. Nada. Vou tocar a campainha de novo aqui. Vamos lá. Vamos ver quem vai nos atender aqui. Tudo bem? Tudo bom? Você é o? Marcos. Tudo bem, Marcos? Cadê o Adriano? O senhor pode entrar. A gente só pede que seja só o senhor de momento. Pode ser? Não, peraí. Veja. Eu tenho aqui mais de 20 pessoas. Eu não posso deixar essas pessoas para fora e entrar sozinho. Me desculpe, as pessoas entram, eu garanto que elas vão ser pacíficas, tá certo? Todo mundo de forma pacífica vai entrar, não vai ter problema nenhum e nós vamos tentar resolver o problema. Com a direção já vem. Tá bom. Ele vai falar com a direção e vai voltar. Vamos aguardar. Ele falou aquela hora no ar que ele não consegue fazer nada porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. No meu caso, eu paguei todas as parcelas do meu carro e até agora ele não fez nada, faz mais de 1 ano, foi em janeiro de 2012. Eu paguei todas as parcelas e paguei R$1.500 para eles. Pois é.
Se você não tivesse pago, você poderia ter corrido o risco de perder o carro, como perdeu o Marco Antônio, né? Claro, com certeza, né? A minha prima praticamente comprou o carro novamente. Né? Porque ficou muito mais caro, né? Então, eu não perdi o carro, mas por pouco. Por pouco, porque eu fiquei 11 meses sem pagar porque meu carnê ficou preso aqui com ele. Eles seguraram teu carnê? Eles seguraram. De vocês, ele segurou o carnê de alguém? Segurou? O meu também. É? O meu também, só que eu peguei. Eu quase que perdi a van escolar, que eu trabalho com escolar, quase que perdi a van. Meu pai teve que sair do emprego para poder pra gente poder estar negociando para não perder a van. Eles devolveram o carnê? Não devolveram ainda. Você perdeu um carro? 60 mil. Vem cá. Você perdeu um carro aqui de 60 mil reais, é isso? Foi meu esposo perdeu um carro no valor de 60 mil. O que aconteceu? Não, ele me propôs um acordo que ia comprar meu carro, em 4 meses ia quitar meu carro e aí nesse término de 4 meses eu ia vir aqui para assinar o contrato, né, o termo de quitação, e eles iam quitar meu carro e ia ficar elas por elas, que eu não estava conseguindo pagar o carro na época. E eles pegaram o carro para mim, falaram que compravam o carro de mim, pegaram, tá aqui o contrato, ó, assinado pela Selene, no valor de 56 mil e pouco. E até agora eles não pagaram, meu nome está negativado de 60 mil reais. Não pagaram e não devolveram o carro. Não devolveram o carro. E o carro tá onde? Não sei, tá com eles, ó. O inquérito foi, ó, no 15º DP. Temos um documento aqui que versa o inquérito policial 639 de 2011, que versa sobre estelionato, crime contra o consumidor, onde figuram como vítimas pessoas, eu indiciado e os representantes legais da Office Prime. Você tem uma sentença judicial contra eles? Contra eles, foi dado a ganho, contra eles. Devolução do dinheiro. Foram atrás, buscaram para ver se tinha alguma coisa no nome deles, porque eles não fizeram o ressarcimento e falaram que não encontraram nada no nome deles. Aqui é um levantamento do Portal de Serviço do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos aqui foi a sentença. A sentença, deixa eu só ler aqui. No valor de R$ 3.061, em 3 parcelas iguais consecutivas de R$ 1.020, todo dia 20 de cada mês. Eu quero, por favor, então, o nome completo de cada um de vocês que firmaram o contrato, não do marido, da esposa. Quero o CPF de vocês e o telefone de vocês para contato. E eu vou voltar lá para a gente tentar resolver o problema. Pois não. Pode falar. A direção, o advogado de você conversou só com o senhor, depois sem problema nenhum com os clientes. Não, você me desculpe. Então, eu posso fazer o seguinte, então. A gente elege uma comissão de 3 pessoas sozinho, não dá. Ok, 3 pessoas sem, de primeiro momento sem a câmera, depois a gente pode até ligar. Entendeu? Ok? 3 Vamos pessoas. fazer uma coisa amigável. Estão pedindo uma comissão de 3 pessoas, eu peço que todos os outros aguardem aqui, nós vamos resolver o problema de cada um de vocês. Tá bom? Tá ok? Então vamos lá. 3 pessoas, Marco, vocês estavam no programa lá? Vocês, umas 3 pessoas comigo, tá? Olha aqui. Documento mesmo. Pronto. Ok. Posso só desenhar um Segura aqui. Vamos conversar. Obrigado. A priori eles querem falar com você primeiro, depois eles sobem. Não, eu não vou. Eu não tenho nada para falar, deixa eu te explicar. Eu não tenho nada para falar que seja confidencial. Então, 3 pessoas, mais o Ronan, porque ele citou o Ronan no ar, dizendo que o Ronan tinha que explicar uma história de um vídeo. Dentro da empresa e com as portas fechadas, a negociação fica tensa. Em muitos momentos, há desencontros de informações e acusações. Muitas acusações. Perdi o carro por causa de vocês. O senhor chegou com as parcelas? Cheguei com uma. O senhor chegou com uma atrasada. E eu confiei em vocês, foi para 5. Calma. Não podia, só tinha que continuar. E eu ia pagar, vocês falaram que não. Vocês falaram que não. O que disseram para você? Peraí, vamos. Só um minuto. Marco, deixa os outros falarem um pouquinho. Deixa eu falar, porque senão o pessoal... Parar de pagar o carro, nós não orientamos. Agora, Orientou o cliente. Só que eu vou falar e não quero ser interrompida desde o momento que até o momento eu não te interrompi. Então é o seguinte, exatamente. Então é o seguinte, educação eu tenho, senhor. Muito obrigada. É meu documento, é minha assinatura que vocês estão levando. Com licença, eu não quero ser interrompida. Tinha que deixar o carnê, que eles iam refazer, recalcular os juros e que em 30 e 60 dias ela estaria me retornando. E que a gente não pagasse as prestações, porque os juros que seriam calculados no carnê
cobririam, inclusive, até a quitação do meu carro. Tem algumas coisas que são faladas e são muito sérias. Quando você fala, dá a impressão que você pega um carnê, retém um carnê, ninguém retém carnê. O que acontece é o Todos que estão lá embaixo estão dizendo que vocês retiveram o carnê. Todo mundo está lá embaixo. Posso falar? Ok. O carnê está em contrato. Eu posso te mostrar um termo só de carnê. O carnê só fica para a cópia. Eu não sei se foi o senhor que falou no ar, com o doutor Celso Russumano, que disse que as pessoas que vinham aqui é porque não tinham dinheiro. Muito engano. Eu vim aqui com uma prestação minha do meu carro, sem pagar. Não é porque eu não tinha dinheiro, porque quando eu entrei na sua empresa eu paguei R$350 em dinheiro e deixei 7 cheques que foram honrados um a um. Adriano, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver esses problemas todos que vieram aí. Eu volto no ar e te dou parabéns. Você dá a volta por cima, tá bom? Quanto mais ágil, peraí, deixa eu te falar, quanto mais ágil você for com relação a esse universo de pessoas que estão aí, mais rápido eu volto no ar, te dou parabéns por ter resolvido os problemas. Eu vou descer, vou conversar aqui. Temos algumas pessoas, eu vou descer, conversar com as outras, vou relacionar o nome de cada uma delas, vou pegar o CPF de cada uma delas, vou trazer aqui e vocês vão me dar um prazo para a gente resolver o problema. Perfeito. Certo? E mais telespectadores vieram procurar por ele na porta da empresa. Oi, gente, queria pedir para todo mundo que tem casa aqui na Office Prime para se aproximar para conversar com todo mundo, por favor. Eu preciso do nome de cada um de vocês, eu preciso do número do contrato, se tiver, e o CPF de cada um de vocês, para que a gente possa fazer um levantamento. Eu vou dar prazo para eles resolverem cada um dos casos de vocês, eu vou acompanhar um por um. Se não resolver, eu vou tomar outras providências e providências drásticas, tá? Então nós estamos no momento de conversa, de conciliação, na tentativa de resolver o problema. Se nós não resolvermos, nós vamos tomar uma atitude drástica. Nós temos 2 relações aqui feitas pela produção do programa da tarde. Duas listas feitas pelo programa da tarde que eu vou entregá-las agora e eles vão dar um prazo para a solução do problema. E cada um de todos que estão aqui vão estar de novo com a gente lá no programa da tarde até que tudo esteja solucionado. Cada caso de vocês tem que estar solucionado, tá bom? Nós não vamos sossegar enquanto todos os casos de vocês que nos procuraram hoje estejam resolvido e vocês digam pra gente no palco do programa da tarde que está solucionado, tá ok? Tá bom? Vou acompanhar cada um dos casos, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui 2 listas aqui, estou lhe entregando, tá? Não, tudo bem, o que for problema nosso, a gente vai ter que arcar. É sempre assim, não tem essa. Agora, o que também não for problema, a gente vai cobrar e vamos protestar e vamos executar, porque a justiça está aí para isso. A noite cai e a negociação continua. Finalmente, Celso Russumano volta com uma proposta de acordo para os consumidores. Bom, gente, nós estamos aqui com a Miriam, com a Márcia, com a Roseli e o Marcos, né? Todos eles acompanharam as conversas que nós tivemos lá dentro. Nós fizemos a relação, eles pediram 15 dias para a solução do problema, né? E para dar a solução de cada um dos problemas de cada um de vocês. Analisar um por um e dar a resposta para a gente. Falei dos casos da justiça, falei do caso também do carro, ela disse que o carro está à disposição, vamos ver se vão te entregar mesmo, do jeito que tem que ser feito, enfim. Cada um dos casos. Eles disseram que eles acertam muito, mas que também erram e que vão solucionar os problemas errados. Se eu tiver alguma coisa que não coincidir com a verdade, por favor, me corrija. Sim, tá certo. Me corrija. É isso mesmo. E
que a empresa é uma empresa que tem muitos clientes e que infelizmente eles não conseguem monitorar todos os clientes, que eles têm problemas com os funcionários, que eles já foram vítimas de um golpe também, enfim, fizeram suas explicações e nós ouvimos todas elas, né? Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui e transparente que nós vamos continuar, no caso de cada um de vocês, até que todos os casos tenham uma resposta e estejam solucionados. Ainda eu tenho mais uma satisfação para dar em público. Eu fui citado e a minha produtora de televisão foi citada. Então eu quero rever esse trecho da ligação telefônica junto com vocês todos que estão aqui. Eu fui a produtora de vocês, por exemplo, eu paguei 10 mil reais para fazer um vídeo, não me entregaram. Que produtora? O Ronan esteve comigo ontem. Quem tá? Você está falando? Eu não sei. Peraí, Adriano, não inventa a situação. Vamos aqui saber. Que produtora é essa? Que produtora é essa? Agora fala, eu quero que você fale. Que produtora é essa? Quando foi citado o nome do Ronan, que é este senhor que está aqui do lado, ele é diretor da Rede Brasil de televisão. A Office Prime, através da sua agência, contratou a produtora da Rede Brasil de televisão para fazer um filme comercial no valor de 10 mil reais. E eu estou dizendo isso porque eu gosto das coisas muito transparentes. E ninguém, absolutamente ninguém, vai falar da minha idoneidade e vai ficar por isso mesmo. Dei a oportunidade, inclusive, à Office Prime de vir aqui para conversar. Eles não quiseram que eu relatasse o ocorrido, não foi isso? Foi isso mesmo. Foi isso? Foi. Vocês estavam comigo lá dentro? Foi isso mesmo. Não quiseram descer. Então, o Ronan está aqui para dizer que foi contratado um filme no valor de 10 mil reais. O filme foi feito, foi veiculado na Mix TV. Eles devem 5 mil reais ainda para a produtora, que não foi pago e que eles têm que resolver. Isso é um problema que eles têm que resolver. Isso para ficar muito claro que nós não temos nada, absolutamente nada a esconder e que nós não vamos admitir que qualquer outra coisa seja colocada no meio da nossa defesa, porque se eu tivesse rabo preso com alguém, eu não estaria aqui com vocês, né? E não vou admitir que o meu nome seja usado. Então, a Office Prime vai resolver o problema? Está pedindo 15 dias, nós vamos dar 15 dias e em 15 dias nós vamos voltar para mostrar qual foi a solução do problema de cada um de vocês. É esse o nosso trabalho, esse é o nosso dever e é isso que a Rede Record de Televisão faz através do programa da tarde da Patrulha do Consumidor. Então tá aqui o Ronan, o que eu falei é verdade? É verdade, o filme foi produzido, editado e entregue conforme solicitação do cliente. Eles devem? Deve 5 mil reais e que ainda não foi feito o pagamento. Esses casos, com certeza, estão entre os mais complicados que apareceram no programa. Você quer o dinheiro de volta, então isso vai fazer parte da negociação, assim como outros que estão aqui que querem o dinheiro de volta, tá certo? Mas além do dinheiro de volta, ainda eu tô com custas processuais para ser pagas graças a eles, né? Que eles não pagaram as custas, né? Que eles erraram, não assumiram as custas. Então, além do meu dinheiro corrigido monetariamente, ainda eu quero que eles limpem meu nome perante a justiça, né? Que foram essas custas de processo aí. Deixa eu só fazer uma consideração para todos aqui. Isso aqui não é um juízo, né? Nós estamos aqui fazendo uma conciliação. Se depois da conciliação ficar alguma coisa a desejar, vocês têm todo o direito de ir à justiça, tá certo? Eu não posso obrigá-los a pagar custas processuais, tá? As custas processuais, evidentemente, fazem parte de um processo e quem tem que pagar a custa processual é aquele que demanda a ação, o autor, ok? De uma forma ou de outra, eu vou tentar, na conciliação, dar atendimento a todos vocês da melhor maneira possível. Cada caso é um caso, todos os casos são extremamente complicados, tem gente que pagou até o fim, tem gente que parou de pagar no meio do caminho, eles alegam que aqueles que pararam de pagar no meio do caminho deram causa à dissolução do contrato, só que por outro lado, vocês dizem que vocês não tiveram resposta nenhuma e que cada vez que vocês ligavam, e isso foi unânime nas colocações de vocês, vocês tinham um funcionário novo atendendo e dificuldade em relação a isso. Então, oi, pois não. Muita gente não pôde estar aqui, né? Mas só no site Reclame Aqui, eles têm mais de 200 reclamações, eles nem atendem. E eles nem atendem, para não ficar lá como negativado.
Acompanhe o desenrolar de cada uma dessas histórias em breve, aqui no Patrulha do Consumidor, do Programa da Tarde. Provisoriamente, tá bom assim pra vocês? Até que seja resolvido o problema, tá bom? Sim. Tá bom. Tá bom? Tá bom assim? Sim. Tá? Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. Sim, a conciliação é a melhor saída, porque se todos esses casos vão parar na justiça, depois a gente acha que a justiça demora muito, mas o juiz tem pilhas de processos, levam anos para decidir o que vai acontecer em cada uma dessas situações, a pessoa teve uma dívida, um prejuízo danado, e para receber esse dinheiro de volta? A justiça brasileira está com uma quantidade imensa de processos, tem juízes que têm 1.000, 2.000 processos, tem juízes com mais processos ainda, e fica de fato complicado. Mas o que eu queria dizer aqui, Brito, é o seguinte. O casal, Adriano e Silene, foram capas, inclusive, de uma revista. Estamparam publicamente os seus rostos nessa revista, que me foi entregue ontem à noite, lá no local, que eu posso até mostrar agora. Por favor. Entendeu? Eles foram capas da revista, são esse casal, que eu espero, de fato, que cumpram o que prometeram, né? E que resolvam o problema dessas pessoas que estiveram comigo na porta. Esses dois são os donos da Office Prime? Exatamente, são eles, foram capa dessa revista. Eles que conversaram com você. E essa revista ontem. me foi entregue ontem, é uma imagem pública, porque se eles fotografaram para a capa de uma revista, é uma imagem pública, todo mundo tem conhecimento disso. Claro, eu tava louca para conhecer o rosto do Adriano, que foi super então, querido na ligação. Agora vem cá, você com ele, você esteve com esses dois, com esse casal estive com ontem. eles, foram eles os dois que conversaram comigo durante a reportagem toda, não quiseram aparecer na reportagem, mas se predispuseram a aparecer aí na capa dessa revista. Eu acho que eles têm a obrigação agora de resolver o problema, e eu vou fazer questão de vir aqui, né, e dizer, resolveu, parabéns por ter resolvido. Agora, até lá, até a solução do problema, está pendente a solução, e nós queremos uma satisfação para todos esses consumidores que estão na porta reclamando. E fica mais uma lição nesse caso aí, que não adianta tentar intimidar o nosso patrulheiro aqui, o Celso Russomano, fazendo ameaça, desviando, lançando cortina de fumaça em cima do trabalho que ele está fazendo, porque como vocês viram aí, nós tínhamos 7 pessoas reclamando do mesmo problema aqui dentro do estúdio. Quando o Celso chegou lá, tinha outras, sei lá, 20, 30 pessoas, virou quase uma manifestação de protesto aquilo ali. Então não adianta desviar a atenção, porque quem tem telhado de vidro não dá pedrada nos outros. E olha, eu vou deixar claro o seguinte, se o casal, Adriano e Silene, que vocês viram aí na foto dessa revista, quiserem vir aqui ao palco, dar satisfação, tanto à sociedade quanto aos consumidores para quem eles estão prestando serviço, porque estão sendo pagos por esses consumidores, não é de graça, nada é de graça, e muito bem pago, diga-se de passagem. Se eles quiserem vir aqui falar e ter o direito de resposta, está aberto o palco do Programa da Tarde. Sem dúvida. Falar nessa questão de direito de resposta, Celso Russomano, me chamou a atenção essa questão ontem, eu não estava no programa ontem, mas acompanhei e hoje revi com todo mundo o momento em que ele coloca o seu nome aqui em xeque, falando sobre a questão da sua produtora. Que nem é a minha produtora, né? Na verdade, Exatamente. Era a produtora da Rede Brasil de Televisão, que não tinha nada a ver com essa história. Qual foi a reação dessas pessoas quando você, ao chegar lá, acompanhado de tantas outras pessoas, indagou, acompanhado da pessoa que foi citada ali, e questionou? E aí? Eu questionei, eles não tinham o que falar. Problema? Não tinham o que falar, porque não pagaram. Estão devendo 5 mil então reais. eles também devem à produtora. Devem à produtora também. 5 mil. Meu Deus. Eles falou que o Celso, que a produtora E do que Celso não que é estava nem minha, devendo, é hein? mentira. Diga-se de passagem, não é minha. As minhas produtoras não têm nada a ver com ele. Eu tenho 2 produtoras de televisão e nenhuma tem nada a ver com isso. Quem tem que cobrar eles é a Rede Brasil de Televisão. Caramba, mas o que me dá a impressão é que ele quis te constranger aqui. Claro, ele tentou intimidar o Celso, partindo para o ataque no intuito de se defender, só que acabou se dando mal. Eu fiz questão de levar a pessoa que foi citada, porque a coisa tem que ser transparente, muito clara. Sim. Né? A gente não pode esconder absolutamente nada. A Patrulha do Consumidor, do Programa da Tarde, tem obrigação com o telespectador. Então aqui tudo é muito transparente, para ficar claro para todo mundo.
Esconde quem deve, quem não deve não esconde. Perfeito, e a gente vai ficar de olho nesse caso. Daqui uns dias nós vamos ter a solução de cada uma dessas pessoas. Mas atenção, porque estamos recebendo a Viviane, e a Viviane sempre, como todo consumidor que chega aqui, vem com o rosto um pouco caído, com aquela tristeza estampada no rosto. Mas você vai sair daqui sorrindo, eu tenho certeza, porque o Celso vai resolver. A Patrulha do Consumidor de hoje traz a história da Viviane. A mãe dela comprou um sofá, setembro de 2012. Pagou a tapeçaria R$300 à vista e mais R$400 em cheques. Apesar de ter pago todo o valor adiantado, esse sofá não foi entregue. Depois de muitas reclamações, um dos donos lá da tapeçaria resolveu então devolver o dinheiro, ok? Deu um cheque no valor de R$700 que voltou por falta de fundo. Cheque sem fundo. Diante de todo esse descaso, que já passa de 7 meses, a Viviane procurou o Celso Russomano. Como será que o Celso vai resolver essa história do sofá, hein? Antes, vamos entender detalhes desse episódio. Vamos lá. Oi, Celso, meu nome é Viviane. Estou aqui no programa buscando a ajuda de vocês, porque no mês de setembro do ano passado, juntamente com a minha mãe, nós solicitamos a compra de um sofá em uma tapeçaria. Entregamos um valor de R$300 como entrada, mais 4 cheques de R$100, que totalizava os 700, que é o preço total do sofá. E já se passaram meses e até hoje o sofá não foi entregue. Por diversas vezes nós estivemos no estabelecimento solicitando ou a entrega do sofá dentro do prazo que havia sido estipulado, que era um dia até 20 dias, ou então, como eles não fizeram e não entregaram, que eles fizessem a devolução do dinheiro, porque os cheques também foram compensados. Então, Celso, na época nós fomos à delegacia com o recibo que eles nos deram com prazo de entrega, o valor que foi pago, inclusive. Na época, na delegacia, não quiseram abrir o boletim, porque informaram que nós entregamos o valor e os cheques de livre e espontânea vontade. Nós, mediante as tentativas que fizemos, fomos até o fórum, abrimos uma ação contra eles, informando o ocorrido. Essa ação ela já ocorre desde o mês de novembro do ano passado. Inclusive, a gente já comprou até outro sofá. Nesse sofá a gente gastou bem mais, que foi em torno de R$2.000. Estamos pagando o novo sofá ainda. E a gente só quer o que é nosso de direito de volta, o nosso valor, porque ele não entregou. A gente se sente roubada, porque para mim isso foi um roubo. Ele veio aqui, ele esteve na minha casa, falou que ia tirar medida, pegou os dinheiros da mão da minha mãe, os cheques da mão da minha mãe, e até agora não entregou e se nega a devolver o nosso dinheiro. A gente já foi no estabelecimento mais de 3 vezes, eles se negam a fazer a devolução do valor. A princípio eles pegaram os R$300 em dinheiro, né, que era o combinado de entrada, e nós daríamos os cheques assim que ele fizesse a entrega do sofá. Porém, na mesma data que a gente entregou os R$300, o dono, né, que até então era dono do estabelecimento, aproveitou que minha mãe estava sozinha em casa e pegou os cheques de 400 com a desculpa de que ele precisava do material do dinheiro, na verdade, para fazer a compra do material naquela data. E aí minha mãe acabou fazendo a entrega dos cheques, só que assim, eles na verdade utilizaram de má fé, porque eles aproveitaram que não tinha ninguém, só minha mãe em casa. Nós fomos até o local para verificar se já estava sendo montado o sofá, que ele havia informado que já estava sendo montado, que faltava somente os panos e tudo mais, e ele não fez. Eles informam que o sócio saiu da empresa, que foi o que pegou os cheques, e que por isso ele não pode fazer a devolução do dinheiro, porque esse atual dono vai sair no prejuízo. Esse que pegou os cheques, ele chegou a dar um valor para nós, um cheque de R$800, pedindo desculpas pelo ocorrido. E aí quando a minha irmã foi depositar o cheque, ela depositou por 2 vezes e o cheque foi devolvido sem fundos. Então a gente está nesse trâmite aí há mais de meses, sem resolução. A gente vai, ninguém resolve, eles às vezes zombam da nossa cara e falam que a gente tem que procurar o vendedor, que era o ex-dono, que fez a venda do sofá para nós. Só que esse rapaz a gente não acha mais e ficou nessa enrolação, pedindo para aguardar, e aí a gente está aguardando até hoje. Eles não fazem a devolução. Em uma das ocasiões da nossa visita lá no estabelecimento,
Ele chegou a informar que o sofá estava pronto, ele informou que tentou fazer algumas entregas e não tinha ninguém. E outras vezes que nós fomos, ele informou que o sofá estava pronto, porém, como o ex-dono é quem estava com cheques, para ele entregar, o atual dono entregar para nós o sofá, ele precisaria de mais 4 cheques de R$100. Então ele queria que a gente pagasse novamente para que ele fizesse a entrega do sofá, e um sofá que não estava pronto, porque ele não mostrou em nenhum momento para nós o sofá pronto para ser entregue. Então, Celso, esse daqui é o sofá que a gente solicitou que ele fizesse, é um modelo parecido, era um pouco maior, mas era mais ou menos isso, o mesmo formato, a mesma cor, e aí a gente teve que gastar bem mais, um preço bem maior para ter o sofá, que era inclusive até para a recepção de festa da minha irmã pequena, e era nesse modelo. O que ele não fez é nós tivemos que comprar e gastar bem mais, estamos pagando esse e não recebemos o que ele havia combinado conosco. Celso, eu conto com a sua ajuda e com a ajuda do programa da tarde para resolver esse problema meu e da minha família. Esse sofá, que deveria ser o lugar do relax da família, virou ponto de estresse. Pois é, só que antes de ligar lá, eu queria pedir ao Vildomar só um segundo para orientar os policiais de todo o Brasil. Uma orientação para a polícia, principalmente a polícia judiciária. Qual é a polícia judiciária? Polícia Civil é a polícia judiciária, Polícia Federal, polícia judiciária, para que eles estejam orientados. Que defesa do consumidor, direito do consumidor tem uma parte penal. E que quando o consumidor é lesado, está aqui, eu gostaria de mostrar, inclusive, por favor, existe a penação criminal e um delegado de polícia, tanto o delegado quanto o policial civil, não podem dizer para o consumidor, como disseram para a Viviane, na delegacia de polícia, de que não é crime, porque foi dado cheque espontaneamente. É claro que todo cheque dado para pagamento de alguma prestação de serviço ou fornecimento de produto, é evidente que é dado de bom grado, porque a pessoa está adquirindo um produto ou um serviço, ponto. Agora, a partir do momento em que aquele serviço, aquele produto não é entregue, ou é descumprido qualquer uma das cláusulas ou do Código de Defesa do Consumidor, da esfera penal, e agora eu quero mostrar aqui, para ficar muito claro isso, para que os policiais saibam também, nesta orientação, que dizer que não vão fazer ou não vão tomar atitude quando existir problemas com o consumidor, pode caracterizar o crime de prevaricação. É quando o funcionário público não toma atitude e deveria tomar. E pode causar a perda do cargo de policial. Porque me dá uma revolta enorme saber que pessoas desatendem a lei em benefício eu não sei do que, ou de não querer trabalhar. Pode ser omissão. É a minoria, viu, Brito? Não é a maioria, é a minoria. Mas, infelizmente, em todas as classes, inclusive na nossa de jornalistas, existem pessoas que não são boas. Sim. Existem os bons. Portanto, está aqui para orientação das infrações penais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que começa no artigo 61, especialmente no caso em tela que nós estamos falando, serve o artigo 66, que diz: fazer afirmação falsa e enganosa, eu já li esse artigo aqui, né? É crime punido com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Para evitar que nós tomemos decisões aqui, ou melhor, que nós tenhamos que tomar determinadas atitudes aqui, levando a corregedoria, levando ao Ministério Público, aqueles que não querem fazer cumprir a lei, não sei por que motivo, informo a todos os policiais, nós temos uma grande audiência de policiais, e eu defendo sempre a polícia, mas não posso defender atitudes como essa, quando uma consumidora chega à delegacia de polícia e tenta fazer um boletim de ocorrência, e é negado o direito a ela, de que eu não vou tomar providência, porque eu vou tomar. Agora vamos ao caso. Eu queria que o Vildomar, por favor, ligasse para a tapeçaria
Decor Fast. Vamos passar chamando e, Viviane, fala com eles no telefone, eu quero ver como é que eles vão te tratar. Tudo bem. Né? Vamos lá, vamos fazer a ligação, porque tá dando caixa postal, se a gente não conseguir falar, nós vamos até lá. Agora, é engraçado que além do cheque, tá aqui o cheque, sem provisão de fundos, cheque sem provisão de fundos, que já voltou 2 vezes, existe uma sentença judicial determinando que eles devolvam o dinheiro para ela. E nem a sentença judicial foi respeitada. Alô? Alô, quem fala? Marcos. Marcos. Eu ia passar a Viviane, mas enfim. Marcos, é o Celso Russomano. Eu estou falando aqui da Rede Record de televisão para todo o Brasil e para mais de 150 países. Nós estamos aqui recebendo uma reclamação da Viviane e eu gostaria de falar ou com o Irinaldo ou com o Idalino. Um minutinho. Tá bom, obrigado. Alô? Quem é, o Idalino ou o Erivaldo? Sou eu, seu Celso Russomano. Quem? É o Idalino. Oi, Idalino, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Idalino, estou recebendo aqui a Viviane reclamando de que contratou a empresa de vocês para fazer um sofá, não recebeu o sofá, vocês deram um cheque para ela, o cheque voltou sem fundos, ela foi à justiça, o juiz determinou que vocês fizessem um pagamento, vocês não fizeram. Eu gostaria de ouvi-los para saber o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo é que a tapeçaria foi vendida para o senhor Irinaldo, entendeu? O senhor Irinaldo fez um negócio com ela, entendeu? E a gente passamos a tapeçaria para o senhor Irinaldo. Aí o senhor Irinaldo abandonou a tapeçaria e sumiu e deixou alguns serviços, né? Inclusive a gente fizemos praticamente todos os serviços, entendeu? Que foi feito. Essa Viviane, ela aconteceu o seguinte, o sofá dela estava pronto aqui, né? Estava pronto, eu cheguei para ela e falei para ela, dona Viviane, a senhora pagou acho que R$300 para ele. A senhora fala o seguinte, a senhora assusta os 2 cheques que a senhora deu para ele, entendeu? E a gente vai fazer o serviço da senhora. Inclusive o sofá dela foi feito. Aí a gente deixamos o sofá dela feito aqui mais ou menos uns 2 meses. Ela pegou e falou que não ia Pode querer falar, mais pode falar. Sofá. Espera aí, ela está aqui, ela tá aqui e ela quer falar também, por favor. Oi, Dalino, é a Viviane. Em nenhum momento você nos mostrou o sofá pronto para entrega. Você, Viviane. Em nenhum momento você mostrou. Viviane, o funcionário foi lá na sua casa e chamou vocês, para vocês se ver. O que você me propôs, Dalino, o que você propôs para minha irmã foi que ela te desse mais 4 cheques de R$100. Peraí, deixa ela falar, depois você fala. Vamos falar um de cada vez, por favor. O que você propôs, Dalino, foi que a minha irmã desse mais 4 cheques de R$100 para você fazer a entrega do sofá. Só que nós não temos culpa da briga entre você e o Irinaldo. Não, mas não foi briga. Mas você ainda era teu sócio, o Irinaldo? Oi, Dalino. Ele agiu de má fé com nós mesmo, entendeu? E Dalino? Inclusive foi feito até um rolo numa chácara, que essa chácara está até invadida, lá que ele vendeu a chácara novamente. Oi, Dalino, deixa eu entender. Ele foi teu sócio? O Irinaldo? Não foi meu sócio. A tapeçaria foi vendida para ele. Você entendeu, Sofia? Você vendeu para ele? Eu vendi. A gente vendemos, inclusive os documentos estão no advogado. Peraí, você vendeu para ele... Peraí, eu quero entender. Você vendeu para ele e depois você retomou ela? Como é que é a história? Não, ele abandonou a tapeçaria. Foi feito uma troca, entendeu? Ele tinha uma chácara, né? E veio aqui, gostou da tapeçaria e queria fazer um negócio. A gente ia trocar. E foi trocado, entendeu? Aí ele pegou, ficou aqui mais ou menos 4 meses. Inclusive, ele gastou mais ou menos aqui todo o nosso estoque. Nós tínhamos mais ou menos uns 30 rolos de material, né? Ele usou todo o material fazendo o serviço. Quando ele conseguiu acabar com todo o material que nós tínhamos aqui, ele abandonou a tapeçaria. E ele te prometeu a entrega de uma casa e ele te entregou a casa? O quê? A chácara? Ele te prometeu a entrega de uma casa em troca da tapeçaria, é isso? A chácara. Era a troca de uma chácara. Uma chácara lá em Biúna. Uma chácara, ok. Em Biúna, entendeu, social? Aí o que aconteceu? Ele gastou todo o material que tinha aqui, entendeu? Não pagou funcionário, entendeu? E abandonou. Aí o advogado falou para mim, o doutor Takamuni, que era para mim voltar, né? E tomar conta da tapeçaria até for resolvido, porque a gente paga aluguel, entendeu? Inclusive ele deixou até alguns aluguel aqui atrasados, que eu estou tentando colocar em dia. E onde está o Irinaldo? Eu não entendi. Onde está o Irinaldo? O Irinaldo? O Irinaldo, de vez em quando ele aparece aqui, entendeu? De vez em quando ele aparece aqui. Pois é, mas pelo que a gente está sabendo aqui por parte da Viviane, ele vai aí toda hora.
Minha irmã esteve lá tem umas 3 semanas. E ele falou pra gente passar lá 5 horas que o Irinaldo estaria na tapeçaria. Ultimamente ele está vindo aqui, depois que a gente conseguimos acertar quase todas as encrencas que ele deixou aqui, entendeu? Ele está voltando a retornar aqui, que inclusive ele falou que pelo negócio que ele foi feito, entendeu? Ele ainda tinha direito à tapeçaria. Aí eu falei para ele, tudo bem, aí nós vamos tentar resolver da seguinte forma: existe um cara que ele vendeu essa chácara novamente para outra pessoa e essa pessoa está na chácara, você entendeu? Então, quer dizer, inclusive eu fui lá e eu tinha algumas coisas lá, algumas, que nem, tipo, jogo de sofá, E você tem o telefone dele? Você tem o telefone dele, Dalino? Você tem o telefone dele? Olha, eu vou dar uma olhada aqui, depois eu vou ver. Então é o seguinte, eu vou falar com você, fora do ar, nós vamos conversar para resolver esse problema. Dalino, presta atenção, eu vou falar fora do ar com você, vamos conversar para resolver o problema. Eu quero ir ao encalço do Irinaldo, nós vamos conversar com vocês. Você é solidariamente responsável nos termos da lei, não da esfera criminal, mas da esfera civil. Deixa eu só te explicar. Você é responsável porque você passou a tapeçaria, eu não sei se você passou a empresa, não passou a empresa, se você transferiu, eu vou saber tudo isso fora do ar, vou te orientar e nós vamos tentar achar uma solução para a Viviane, tá bom? Opa, com certeza. Espero que você acha para mim também. Nós vamos falar já, tá bom? Ok? E a gente volta aqui para trazer a solução do problema. Confusão, Celso Russomano. Eu acho que já tá Agora, veja, o que nós estamos vendo aí é o seguinte: se a história dele se confirma, ele também foi vítima de estelionato. Sim. Bom, mais um motivo para a delegacia de polícia ter tomado providência. Mais um motivo. E é muito triste saber que a gente é obrigado a representar contra um policial por prevaricação, que é o crime que o funcionário público comete quando não toma a providência que deveria tomar. Nós defendemos a polícia porque a polícia acerta muito, mas quando erra, nós vamos pontuar também. Não vai ter conversa com a gente. E essa tapeçaria tá que nem cachorro sem dono. Vai acabar morrendo de fome, porque ninguém é dono, um passa para um, o outro passa para um. Agora tá uma loucura. É muito curioso essa pessoa que, enfim, engambelou todo mundo, se eu posso ter essa palavra, enfim, passou a perna em todo mundo, estar presente praticamente que diariamente lá. E ainda volta lá dizendo que quer parte da tapeçaria. Então, ele quer parte da tapeçaria, vai ter que resolver o problema da Viviane aqui, porque o negócio vai pegar. E nós vamos lá. Esse é o Patrulha do Consumidor. Obrigado, Celso. Bom fim de semana. Boa solução para esse caso. Obrigado, Vivi. Tchau, tudo de bom. Vamos lá. A gente volta segunda-feira com a solução do caso da Viviane. Vamos lá.